já veio o Yoná. Mas o Yoná veio como? Entrou no corpo da menina? Entrou no corpo da menina. Ela, na hora sentiu aquele baque. Aí ela ficou um pouco tonta. Então, mas aí então pode E ela entrar... começa a respirar. Pode entrar uma alma que tá no Guerrinão? Ó, pergunta muito boa, porque geralmente as almas não podem realmente sair do Guerrinão. As almas do Guerrinão, elas não entram, como a gente falou, só as do Cafaquela. E a gente vai entender por que essa alma especificamente entrou. Olha que interessante. Fala que ela entrou. E de repente ela começa a ficar assim... Ela não consegue falar, a menina. E ela tá muito ofegante, muito ofegante. Ela tá cansada. Depois de 15 minutos, o Yoná começa a falar. Ele fala só isso. Fala aí. Beleza? Ele diz, fala. Então ele pergunta, vem cá. Onde você tava? Ele fala, né? O Yoná, ele responde. Ele falou, olha, eu tava no Guerrinão. Mas o Guerrinão não é como você me falou. O Guerrinão, na verdade, ele é um mar de fogo, no qual a gente fica ali dentro desse mar queimando o tempo inteiro. E a volta e meia, tipo, a gente fica caindo, a gente fica se afundando, depois a gente consegue dar pra poder respirar um pouquinho, depois volta. E fica assim. Enquanto a gente tenta levantar, vem os anjos e começam a botar nossa cabeça de volta pro mar. Que não é pra gente ficar expirando. Ele falou, é um sofrimento horrível. E eu peguei essa sentença do Tribunal Celestial, me deu essa sentença de 9 meses assim. E esse é o mais leve. Pra gente até rir para não chorar, né? Nossa, esse é o mais leve. Eu já fui afogado, fiquei afogado uma vez e foi horrível. Imagina isso durante alguns afogado segundos. Com fogo Durante e com alguém me 9 empurrando meses. a minha cabeça pra baixo. Que absurdo. Exatamente. E ele conta que ele recebeu uma túnica celeste, uma túnica de azul celeste, para entrar, porque tem uma vestimenta para cada lugar. O único lugar que não tem vestimenta, obviamente, é o Cafaquela, por causa das caixas espirituais. Tem um uniforme. Mas tem um uniforme para cada lugar. E o uniforme para entrar no Guerrinão é esse. É uma túnica de azul celeste. Ele recebeu, e aí ele colocou na areia, né, da praia, desse mar. E aí os anjos pegam e já atacam ele. E aí ele falou que numa dessas... colocou na areia do mar? Como assim? O que acontece? Ele foi pro julgamento, né? Depois na terça-feira, né? Terça-feira que ele teve o tikkun final dele, que ele conseguiu se livrar do Cafaquela. Ele foi pro Tribunal Celestial e eles falaram, olha, tá aqui a sua túnica, você vai pro Guerrinão. Aí ele botou a túnica. Aí veio um anjo, pegou ele, exatamente, levou ele pro Guerrinão. Lá ele tirou a túnica, pegaram ele e já jogaram. Ah, tá. Isso, é só pra entrar. Exatamente, pra entrar. Entendeu? E aí, quando ele saiu, né, veio um anjo e chamou ele. Falou, olha, tem alguém te conhece lá embaixo no mundo, né, que é o nosso mundo? Ele falou, tem o Yehuda Moshe Aptaya, que é o Rav da Aptaya. Aí ele falou, então, o Beidin tá te chamando pra falar sobre ele. E aí ele conta que esse anjo pegou, como se fosse um anzol mesmo, entendeu? Pescou ele, tirou ele de lá. Entendeu? Teve um vento que bateu na hora também que ajudou, né? Pau, ele tirou. E aí ele bota essa túnica e vai até o Beidin. E o Beidin, né, que é o Tribunal Celestial. No Tribunal Celestial falaram, olha, você tem que descer porque o Rav Yehuda tá te chamando. Daqui você vê que... Por que ele entrou respondendo a sua pergunta? Porque ele teve um pedido especial. Ele teve um pedido especial do Rav Yehuda. Ou seja, ele por si só não pode sair do Guerrinão, não pode, não tem nenhuma permissão. Mas se vier um Rav grande e invocar ele pode sim sair. Entendeu? Então, tipo... Tem que ser um Rav muito Tem que ser um Rav gigante, entendeu? E o Rav Yehuda tinha muito respeito do Tribunal Celestial. Mas será que por Tumá não dá pra você puxar uma alma? Não, por Tumá não dá. Por Tumá não dá. Dá é porque do chá, só porque do chá. Como teve aquela história do Rav David Batsri, que ele ofendeu uma menina e tal, não sei o que. A gente pode contar num outro dia. Também foi há 20 anos atrás essa história e tal. Depois a gente conta, vai, enfim, vamos lá, continuando. Comenta aí se vocês querem ouvir a história do Rav Yehuda. Do Rav David Batsri. Batsri. Aí ele falou, ele perguntou, vem cá, quanto tempo é daqui até o Beidin? E quanto é do tempo do Beidin até o Guerrinão? Ele falou, 40 anos para cada um. Nesse momento, o Rav Yehuda ficou arrepiado. Ele falou, uau, olha só como é que é a bondade de Akadosh Baruch Hu. Puxa, eu falei uma frase. A frase que ele falou foi essa. Que seja a tua vontade, Hashem, que me envie o Yoná para que eu possa consertá-lo. Só isso, essa frase minúscula, ela já... 160 anos, né? 160 anos, porque ela foi até o Beidin.
Aí o Beidin pegou, já chamou o Yoná. Já são 80 anos aí. Tiraram o Yoná, levaram pro Beidin. São mais de 40 anos. E 40 anos do Beidin até o Olamazé, até esse mundo. 160 anos passou em questão em menos de um segundo, porque ele nem terminou de falar a frase e o Yoná já chegou. Como que isso é possível? Isso é possível porque se trata do espiritual. E o espiritual ele é estupidamente mais rápido. 40 anos é no mundo físico. Se eu fosse fisicamente agora até o Beidin Shalmal, até o Tribunal Celestial, eu demoraria 40 anos. Só que a alma, ela não é material, ela é espiritual. É uma questão de corpo e matéria. Então ela faz assim, zoom! Exatamente, é que nem, tipo, qualquer objeto que Vira um flash. Isso é física, isso é física. Qualquer objeto que viaja na velocidade da luz, ele se transforma em energia, automaticamente. Se a gente tá falando de energia, o peso dela é ínfimo. Já que o peso dela é mínimo, pum, ela viaja numa velocidade muito maior. E foi por isso que ele chegou em questão de menos de um segundo. Cara, é anormal isso. Enfim, ele chega e fala, olha, minha sentença é de 9 meses. O Rav Dubtar fala, vamos fazer Ihudim pra diminuir isso aí? Pô, cara, e Yoná falou, pô, meu amigo, é tudo o que eu quero. Vamos lá. Começa a fazer Ihudim de novo, até que uma hora ele se cansa de novo. Ela vai, sai a alma do Yoná, volta. Isso dura uma semana eles ficam sem se falar. E no Erev Shabbat, na véspera de Shabbat seguinte, na sexta-feira seguinte, o Rav Dubtar depois chama de novo, invoca o Yoná de novo volta, ele fala, e aí? Aí ele fala, olha, deu certo, agora faltam só 6 meses pra mim. Você vê, uma só vez que ele fez Erudim, uma semana se passou e ainda faltavam 3 meses. Quer dizer, você vê como é que... meses. 6 meses, desculpa. Significa que o Gehinnom, você vê quanto que ele é mais difícil do que o Kafakela. Daqui a gente entende que, tipo, ele passou um nívelzinho da fase. Então esse aqui é um nível de... Pra se limpar do Gehinnom demora mais. Realmente é muito mais intenso. Por isso que no Kafakela ele tinha 6 anos e foi pra 0. Em um dia só. Olha aqui, né, a diferença. E aí, nisso, ele pergunta pro Yoná. Ele fala, vem cá, Yoná. Me diz, o que é pior, o Kafakela ou o Gehinnom? E ele responde. Ele fala, Amar-li. Ele disse pra mim, Yesh bezé mashen bezé. Tem um o que não tem outro. Ele fala, realmente, o Kafakela, ele é pior do que o Gehinnom. Mas o Kafakela, você tem um tempo, umas horinhas que pode descansar. Que os anjos param de te bater e você fala que você tem também a opção de entrar numa pessoa que tá fazendo averota, tá fazendo transgressões. E aí, nesse tempo, também a pessoa não apanha. Já no Gehinnom, não. É direto. Ele falou, é menos tempo, já que no final, no máximo, você tem 12 meses pra apanhar. Só que, cara, não tem descanso. Eles falam, é 24 horas por dia você é ali dentro. Descanso. Isso, dependendo. Se a pessoa, ela cumpriu o Shabat, aí ela tem descanso. Obviamente, o pessoal que não é judeu não precisa cumprir Shabat, que significa que em Shabat eles também têm descanso. Uau. Porque eles não eram obrigados a cumprir. Agora, o judeu que é obrigado a cumprir Shabat e não cumpre, no Shabat também tá lá no foguinho, entendeu? Não é assim. Sem falar que existem 2 tipos de Gehinnom também, mas a gente entra, né, no outro critério. Vamos nos focar nesse, que foi o de fogo, que foi o que ele recebeu. Tá bom? Fogo, por quê? Só para explicar. Porque o fogo é equivalente a... Já que ele também aqueceu o corpo dele na hora da relação sexual proibida, então me dá keneged me dá, né? Assim como faz, né? É a balança. Bom, Mas ele só tinha uma verá, esse cara? Ele só tinha essa verá. Ele fala, é o que ele fala. Ele só tinha uma verá, que era essa. Ou seja, ele foi na verificação do Tribunal Celestial. Provavelmente ele deve ter feito tchuvá das outras averotas. Pode ser que ele tenha feito tikkun, ele consertou as outras averotas. Só que essa ficou ali presa. Porque essa era pesada. E ele não sabia. Ele falou, o Rav Dubtar pergunta, pô, mas você não fez chuva disso? Ele falou, cara, eu tive muita vergonha. Eu fiquei muito envergonhado. Não queria falar com o Rav tal sobre isso e eu não fiz. Você vê o quanto que é problemático. Ok? Então, continuando. Então ele começou a fazer Ihudim, né? E pá. Depois ele voltou, né? O Yoná voltou. Na outra semana, o Rav Dubtar depois chama de novo. Fala, antes de Shabbat, de novo? Volta. E aí, dessa vez, ele fala assim, você tá com um anjo do seu lado, não tá? Isso, né? A terceira vez que ele voltou. Ele falou sim. Ele falou, primeiro, antes de mais nada, quanto tempo te resta no Gehinnom? Ele fala, olha, graças a Deus faltam só 3 meses. Mas os 3 meses são os piores, são os mais difíceis. Então, por favor, Rav, me ajuda. Ele falou, eu vou te ajudar sim, mas primeiro, né, voltando, você tá com um anjo do seu lado, não tá? Ele falou, sim. Ele falou, você pode me dizer se ele tá com alguma coisa na mão dele? Que pesado. Aí ele fala, acho que não. Ele dá uma olhadinha. Aí ele olha, é verdade, Rav, ele tá com uma cera na mão dele.
Só que realmente não dava pra ver porque tava atrás da asa. Ele botou a asa na frente, pra não dar pra ver. Olha, cara, é muito pesado isso. Gente, isso é cabalá puro, vocês não estão entendendo, é muito pesado. Ele pergunta qual é o nome desse anjo. Aí o Yoná fala, é Yeshua, né? Yeshua. Aí ele falou, não é não. O nome dele é Yehoshua. Cara, isso é muito pesado, porque eu sei a fonte disso, eu sei de onde ele tira. Pra você ter uma noção, isso tudo tá escrito no Salmo 23, sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma frase desse, tem um versículo desse Teilim, desse Salmo, que é onde tem toda essa parada. Onde tá escrito todas as dicas pra você chegar. Os Mekubalim, os cabalistas entenderam daí. E aí ele fala, esse é o anjo que tá. Nossa, que pesado. E ele fala, poxa, por que ele escondeu a cera? Ele falou, então, porque essa cera ele coloca na testa dos tzadikim quando eles vão pro Guerrinão. Porque todo mundo tem que passar pelo Guerrinão. Isso é uma regra também geral. Independente se o cara foi um perverso ou foi um tzadik. Eles passam pelo Guerrinão. Só que o tzadik, ele passa pelo Guerrinão para pegar o pessoal que tá lá, os perversos, que já terminaram a sentença deles, mas eles não têm mérito de subirem sozinhos pro Gan Eden. Então ele vai, tipo, como se fosse excursão. Ele chega com um ônibusinho, galera, chegou a hora. Mas ele não sofre nada. Mas ele não sofre. Mas depende. Na verdade, depende. Ele não sofre em alguns departamentos. Porque tem uns departamentos do gay, não tem uns quartos que esses são pesados. E nesses quartos, tem que esse anjo, Yehoshua, ele aparece, ele bota essa cera quente, escrito um nome de Kedushá, né, de Hashem. Não vou falar aqui porque não acho que não tem cabimento, ok? E com esse nome de Kedushá, o tzadik ele passa e ele não recebe nenhum sofrimento. Se esse tzadik não receber a cera, se esse anjo não aparecer para ele vai entrar nesses quartos que são mais pesados, ele vai sim sofrer, ele vai ter uma punição. Então esse anjo é importantíssimo. E ele tava do lado. O Javalim tem que saber quando vai entrar no Guerrinão, porque senão pode se assustar. Exatamente. E achar que vai machucar ele e não deixar ele fazer isso. Exatamente. Esse é um problema muito grave. Por isso que sim tem que saber que existe esse anjo, tem que saber que esse anjo vem por um motivo, tal, não sei o quê. E a cera é uma coisa positivista, muito positiva. Enfim. E aí ele fala que o anjo tá lá, né? Que foi ele que trouxe o Yoná. E aí o Yoná fala, faltam 3 meses, ele começa a fazer Yehudim de novo. Beleza, foi embora. Na semana seguinte, ele volta e pergunta, quanto tempo falta pra você? Ele falou, Rav, foi me dada a sentença, faltam 3 dias. E eles já me deram a roupa pra eu entrar no Gan Eden. Você já recebeu o uniforme. Já recebeu o uniformezinho. E ele falou, tô só esperando os 3 dias passarem pra, se Deus quiser, eu entrar. E realmente, depois de 3 dias, o Rav Yehuda fala, eu não me ocupei mais com ele, porque afinal de contas eu finalmente consegui colocar ele num lugar legal. E daí agora ele vai estar bem, vai estar tranquilo, porque ele vai estar no Gan Eden. Essa é a história pra vocês, uma história, como eu falei, muito pesada, mas cara, ela é muito legal, é muito bacana, espero que vocês tenham gostado.